Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. 3 em 1. 3 olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1, aqui na Jovem Pan. Ótima tarde para você, minha excelência, você, o nosso ouvinte, nosso espectador aqui da Jovem Pan, a rádio que virou TV, sexta-feira, 1º dia de outubro de 2021, final do ano chegando, e nós aqui ao vivo no rádio, no YouTube e na Panflix com o nosso 3 em 1, programa que segue na programação da Jovem Pan até às 6 horas da tarde para debater tudo quanto é assunto político mais relevante do dia, da semana. A gente fazer um bom resumo para você terminar a semana daquele jeito. Comigo, Paulo Matias, Bruna Torlai, Jorge Serrão, Rodrigo Constantino e o nosso Fábio Piperno. Então, produção, sem mais delongas por aqui, vamos para os destaques. Prevent Sênior é condenada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo por tratar apenas com kit Covid paciente com Covid-19 que precisava ir para UTI. Executivo, Legislativo e Petrobras se unem e tentam encontrar um caminho para frear a escalada de preços dos combustíveis aqui no país. E a juíza da 2ª Vara Federal de Brasília rejeita pela 3ª vez reabertura de ação judicial contra o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Mas antes da gente começar o nosso programa, começar o 3 em 1, a sua participação por aqui é sempre importantíssima, fundamental, respondendo a pergunta do dia. E hoje, para a gente terminar a semana, a gente quer saber a sua opinião sobre o seguinte: reduzir os preços dos combustíveis deve ser uma prioridade do governo Bolsonaro? Envie um vídeo para a gente na horizontal de até 30 segundos para o WhatsApp da Jovem Pan, que é o 119-3117-0620. Vou repetir aqui com calma para você anotar e mandar o seu vídeo de até 30 segundos na horizontal para a gente aqui na Jovem Pan, 119-3117-0620. Esta mesma pergunta está lá no portal da Jovem Pan em formato de enquete para você votar sim ou não. Redução do preço de combustíveis é prioridade do governo? Responde lá no www.jp.com.br. Vote, participe do nosso programa também no site da Jovem Pan. E vocês estão por aí no Twitter, os twitteiros que acompanham aqui o 3 em 1 todo dia junto com a gente. Manda o seu tweet com o seu comentário sobre tudo que a gente vai discutir nesta sexta-feira com a hashtag 3 em 1. Vamos nessa então, produção, começar o último 3 em 1 desta semana. 3 em 1. Então começar o mês de outubro por aqui, gente, porque o Tribunal de Justiça de São Paulo condenou a Prevent Sênior a pagar R$1.900.000 à família de um paciente internado em hospital da rede com Covid-19 que foi tratado apenas com kit Covid quando precisava ser internado na unidade de terapia intensiva. O paciente foi transferido para o outro hospital. Ao contrário dos medicamentos que compõem o kit Covid, o laboratório Merck está em processo de desenvolvimento de um remédio específico para o tratamento da Covid-19, seguindo todos os passos exigidos e acompanhados pela Organização Mundial de Saúde. De acordo com o resultado dos testes, o remédio reduziu em 50% o risco de internações e mortes pela doença para pacientes de risco.
Para dar início à distribuição, a Merck planeja pedir autorização para o uso emergencial do medicamento para a Agência Reguladora de Medicamentos e Alimentos nos Estados Unidos, a FDA. Esse é um assunto para a gente trazer aqui, para debater, para saber a opinião do nosso quarteto. Coloca o Piperno para mim, produção, aqui na tela. Fala, Piperno. Boa tarde para você. Eu quero saber aí sobre esse novo medicamento, o que você acha? Uma esperança além da vacina? Boa tarde, Paulo Matias. Um grande abraço a todos. Sem dúvida nenhuma, uma esperança. Claro que está muito longe de ser uma realidade, porque tem que passar por todos os testes, por todas as fases. Ainda ele vive um momento experimental. Aqui no Brasil, inclusive, o Butantan também acena com a possibilidade, já pesquisa aí também remédios para, quem sabe, possam aí serem utilizados em pacientes já internados, mas também vai seguindo todas as etapas e é muito importante. E nenhum laboratório grande responsável, ele vai se propor a queimar etapas. Então, a gente tem que estar também nessa situação ao lado da ciência. Tem que fazer tudo o que a ciência prevê. É claro que, às vezes, a gente tem expectativas, a gente projeta expectativas que talvez elas não consigam serem concretizadas um pouco mais à frente. Agora, é importante também que, embora laboratórios, aqui no Brasil, Butantan, instituições importantes, trabalhem no desenvolvimento dessas soluções, a gente não esqueça das demais que já estão disponíveis. Ou seja, vacina e máscara. Ninguém pode abrir mão disso. Muito bem. Constantino, eu quero saber a sua opinião justamente sobre essa condenação aí do TJ feita hoje pelo juiz Guilherme Santini Teodoro da 30ª Vara Civil, que impõe um pagamento aí de quase R$2 milhões à família desse paciente que precisava de UTI, mas recebeu o kit Covid. Seu microfone, Consta, por favor. Acho que seu microfone está desligado. Boa tarde, agora, Paulo. Sim, boa tarde. Eu não sei detalhes específicos desse caso e acho que todo mundo que acha que de alguma forma se sente lesado e acha que foi tratado de uma maneira inadequada tem todo o direito de buscar reparação na justiça, né? Eu fico imaginando todo mundo que depende do SUS se fizesse isso, né? Porque a gente sabe como é que é o tratamento no SUS e também, às vezes, até ministros que falavam fique em casa e só procure algum tipo de ajuda hospitalar se tiver com falta de ar já, né? E aí é tarde demais. O caso da Prevent Senior, né, me parece um caso de um ataque coordenado por interesses políticos dentro de uma narrativa que demoniza o tal kit Covid ou tratamento imediato ou precoce e também algum tipo de interesse financeiro, uma empresa que despontou e cresceu muito durante justamente a pandemia também. Então, eu acho que tem mais coisas aí do que a vista alcança. Agora, a própria deputada Janaína Pascoal, Paulo, ela publicou uma mensagem hoje que vai no cerne da questão, né? Vem acompanhando a CPI da Covid e o noticiário, diz ela, pelo que estou entendendo, criaram sem lei específica o crime de prescrever medicamentos a pacientes com Covid. Isso é um absurdo. O crime é deixar o paciente morrer sem tentar nada. Quer dizer, no caso, se houve algum tipo, nesse caso específico, de negligência, porque era para levar e transferir para a UTI, de novo, a família tem todo direito a buscar uma reparação. Mas a gente sabe que, em termos gerais, estão demonizando qualquer tentativa de tratamento. E porque politizaram 1 ou 2 remédios. Porque Trump ou porque Bolsonaro apostaram neles. Sendo que médicos do mundo inteiro estavam e estão debatendo esses tipos de tratamento. Você mencionou o remédio da Merck, que é promissor. A Pfizer também tem um e parece até que usa algumas substâncias ali que eram das substâncias proibidas, aquele cujo nome não pode ser dito. Então, tudo isso é muito lamentável. Nós estamos no meio de uma guerra, né, no meio de uma pandemia, absorvendo conhecimento e informação nova a cada dia, tentando, de alguma maneira, lidar com isso e apresentar soluções, e não existe aqui uma solução mágica, uma bala de prata. Existem trade-offs, existem tentativa e erro. A vacina foi vendida como uma panaceia por muitos, inclusive de forma leviana e irresponsável, garantiram que ninguém ia ser hospitalizado ou ia a óbito vacinado, e a gente sabe que está longe, muito longe de ser verdade isso.
né? E agora estão tendo que adaptar o discurso. Então, de novo, estamos tentando conhecer melhor essa coisa. Há poucos meses atrás, a mídia falava que já tinha 1/3 da população nos Estados Unidos ou na Europa, na Inglaterra e em Israel vacinados. E graças a isso estava cedendo o número de mortes, né? Já tinha 1/3. Agora nós temos uma manchete que está em destaque hoje que diz que apenas 61% dos europeus foram vacinados e isso deve explicar um novo surto de alta da Covid. Quer dizer, o que aconteceu em tão pouco tempo assim com as narrativas? Eu me pergunto. Agora, Bruna, lendo aqui a decisão do juiz Guilherme Santini Teodoro, da 30ª Vara Cível, ele diz o seguinte, que houve elementos indicativos de falha em atendimento médico hospitalar por parte da Prevent Senior. E dentro desse documento, ele diz que o paciente tomou medicamentos comprovadamente ineficazes, como ivermectina e hidroxicloroquina, além da vitamina C para o tratamento do coronavírus. E aí, para finalizar aqui, ele diz e aponta que a alta por parte do paciente demorou justamente por conta de intercorrências e atrasos no tratamento adequado do Hospital Santa Maggiore. Ele saiu do Santa Maggiore e foi para o Albert Einstein. Eu quero saber por que a Prevent optou pela hidroxicloroquina e ivermectina ao invés da UTI, sendo que esse caso era um caso grave. Olha, a coisa mais comum na história da medicina, inclusive é o que lamentavelmente faz com que ela avance, são os erros médicos, né? Nesse caso, parece, né, algo que tudo indica, também não conheço os detalhes do caso, mas algo que tudo indica é um caso de erro médico, que é algo absolutamente constante, sobretudo no SUS, a gente sabe, mas não só no SUS, em todas as redes que a gente tem por aí, né? Erros médicos devem ser tratados como tais. E é necessário que se aprenda com eles, né? Todas as pessoas que defenderam esse tratamento com esses medicamentos que funcionam para algumas pessoas, não funcionam para outras, sabiam do risco em utilizá-lo. E a Prevent Senior, ela assumiu esse risco, né? E esse risco não necessariamente teve aí a boa consequência que se esperava. Foi uma aposta que se mostrou inadequada para muitas pessoas, né? Então, nesse caso, eu estou de acordo com o Constantino no que ele diz que cabe à família pedir reparação, mesmo porque a família percebeu que não estava funcionando a direção do tratamento e orientou a transferência para o Albert Einstein, que realmente entendeu, foi capaz de tratar o paciente. O que eu acho lamentável nessa situação toda é que jornalistas, nós mesmos aqui, né, a gente se veja obrigado ao tempo todo ficar discutindo erros médicos. Eu vejo o seguinte, eu vejo como uma excelente notícia esse medicamento da Merck que está em desenvolvimento, assim como vários outros tenho acompanhado, porque isso é o nó da questão. Em toda epidemia, toda doença nova, cabe à sociedade da medicina, né? A Sociedade Internacional de Pesquisadores em Medicina discutirem a questão. E chega para nós na ponta unicamente as notícias. Mas, nesse momento que a gente está do mundo, tudo está sendo usado como argumento para fazer-se exaltar rivalidades políticas. E isso eu acho muito triste, né? Erro médico merece, evidentemente, esse tipo de reparação. Erro médico serve para que nós aprendamos e, inclusive, todos aqueles que caíram nessa ladainha de sair defendendo um medicamento que ninguém sabia qual seria o sucesso, que pensem se tomar uma boa decisão, né? Eu me lembro muito bem, quando todo mundo começou a falar, não, ivermectina, azitromicina, eu mesma, uma médica, por suspeita, a certa altura me falou, não, toma azitromicina. E eu lembro que eu fiquei espantada com a facilidade com que as pessoas passaram todas a, de repente, ter uma posição tomada quanto a uma doença sobre a qual ninguém sabia nada, né? Eu acho que vale o aprendizado de a gente ser um pouco mais humilde e voltar ao que sempre foi. Vamos observar as coisas com vagar, não usar para politização, porque isso é antiético e isso atrapalha o desenvolvimento natural da ciência e da medicina, que progride por tentativa e erro. Sublinhemos, tentativa e erro. Você tenta, você erra, você parte para outro caminho. Vamos esperar aí os novos tratamentos que virão. Muito bem. Serrão, meu caro Jorge Serrão, você sabe o que é o Molnupiravir?
é justamente essa pílula anti-Covid que nós estamos discutindo aqui no 3 em 1, que está sendo criada aí pela farmacêutica Merck. E segundo a farmacêutica, essa pílula reduziu pela metade a taxa de hospitalização e morte de pacientes com sintomas de coronavírus que receberam esse medicamento até 5 dias após o início da manifestação da doença. E a boa notícia, até o momento, obviamente, não há nenhuma publicação em nenhuma revista científica ainda. A OMS tem acompanhado a evolução dessa pílula, mas o remédio teria sido eficiente não só para a cepa original da Covid-19, como também nas variantes, tanto a Delta, a Gama e a Mu. Notícia acho que traz esperança, né, Serrão? Com certeza absoluta. Saudações, meus amigos e amados haters. Toda a perspectiva da ciência, quando ela é tratada com seriedade, é excelente. É impossível a gente conceber que uma pandemia como essa não houvesse uma solução pensada, já pesquisada, com seriedade para resolvê-la, né? Até porque isso aí interessa em termos de trilhões de dólares, tanto quanto também foram interessantes as vacinas, trilhões de dólares. Empresas que vão faturar horrores, vão lucrar muito em cima da desgraça ocorrida nessa pandemia. Agora, vamos chamar a atenção para um ponto muito grave. Erro médico é uma das principais causas de morte no Brasil. Só que isso não aparece claramente nas estatísticas. No entanto, um curso que está sendo dado para desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo está tratando dessa questão e chamando a atenção dos magistrados para isso. É preciso que se crie um modelo de perícia, de verificação sobre as causas verdadeiras das mortes. Muita gente nessa pandemia não morreu de Covid, morreu de infecção hospitalar. O paciente adquiriu a Covid, foi curado da Covid dentro do tratamento médico, mas morreu ou por erro no tratamento ou também por infecção hospitalar. Então isso está acontecendo, isso é grave e tem que ser apurado. Esse caso da Prevent Senior foi abordado jornalisticamente, a gente tem que tomar muito cuidado com ele, porque um caso particular não pode ser tratado de maneira generalizada, como às vezes chega a induzir. E, no caso específico dessa operadora de saúde, já denunciamos aqui, há sim uma guerra econômica de outros grupos que querem tomar a quantidade de paciente que essa operadora conquistou no mercado. Então, tem uma guerra comercial por trás e as notícias negativas influenciam, prejudicando o desempenho dessa empresa e favorecendo provavelmente seus concorrentes. Mas o ponto é, temos que pensar qual será a atitude nossa diante de novas pandemias que virão por aí. Estamos melhorando a saúde do Brasil? Estamos cuidando preventivamente da nossa saúde? Cada um de vocês que estão aí nos assistindo, vocês já fizeram seus exames para saber a quantas anda de verdade a saúde de vocês? Vocês estão se alimentando bem? Estão dentro do peso? Estão pegando sol corretamente, como tem que ser tomado? Tomando vitaminas? Estão se nutrindo? Estão bem? Tem comorbidade ou não? Você sabe se tem comorbidade ou não? Porque o Covidão pegou de surpresa muita gente que não sabia que tinha comorbidade e isso acabou impactando o efeito da doença. Então, estamos nos preparando para uma nova onda de outras doenças tão ou mais graves que a Covid? Acho que no Brasil não estamos. Então, temos que pensar nisso com seriedade. A politização dessa pandemia fez mal a todo mundo, tanto quanto as 600 mil mortes que ocorreram. Agora eu quero trazer aqui uma discussão justamente nesse sentido do que o Serrão trouxe. Vamos colocar o nosso Constantino aqui. Pelo fato seguinte, eu já vi muita discussão sobre essa coisa de morreu de Covid ou morreu com Covid, né? Mas eu queria tentar fazer um raciocínio aqui com vocês e ouvir um pouco o que cada um pensa sobre isso. Porque essa não seria uma discussão um pouco inócua?
no sentido da gente não ter muita diferença de uma coisa para outra, porque veja, eu vi inúmeros casos nessa pandemia de pessoas que vieram a contrair a Covid-19, que foram hospitalizadas e que tiveram resquícios dessa Covid, justamente do pulmão ficar muito mais debilitado, e em seguida vieram a perder a sua vida justamente pelo fato de terem tido Covid, mas ali no atestado de óbito aparece que a pessoa morreu de insuficiência pulmonar. Mas essa insuficiência pulmonar só existiu porque a pessoa veio a contrair a Covid e debilitou, enfim, o seu corpo de alguma maneira. Não é uma discussão inócua se morreu com ou de, Constantino? Paulo, eu entendo o ponto, mas acho que não, né? E pelo seguinte, porque infelizmente houve uma politização muito grande disso. E não só por interesses políticos, como também de recursos, né? Vamos lembrar que quem tinha mais mortes de Covid recebia mais verba federal e por aí vai. Então, é importante, sim, a gente levar em conta que definir a causa mortes, o atestado de óbito de alguém, basta conversar com os médicos responsáveis. Sabe que isso não é uma tarefa trivial. Isso é importante para várias coisas, para efeito de conhecimento, de doenças, de riscos, de como a gente vai levar a nossa vida. Então, X mil pessoas morrem todo ano de doenças cardíacas, doenças pulmonares, doenças por questões respiratórias e por aí vai, né? Então, agora, como é que a gente vai atribuir a uma causa isso? Ao vírus chinês, ao SARS-CoV-2, né? É óbvio que a pessoa que tem 92 anos de idade, 3 comorbidades, já estava, né, vamos falar num português infelizmente coloquial, mais para lá do que para cá. É óbvio que ela pega uma gripe forte, um resfriado forte, ela já tem um risco muito grande de óbito. É por isso que antes da pandemia, milhares e milhares de pessoas já morriam com uma certa idade, numa certa faixa etária, por conta de gripe, por conta de vírus, né? Então, eu acho que é importante essa discussão, Paulo, só para a gente entender que há uma diferença muito clara, e isso muda muita coisa, né? Para começo de conversa, como é que vamos levar nossas vidas, se vamos aplaudir ou não certas medidas muito draconianas ou autoritárias, né? Faz muita diferença se uma pessoa absolutamente saudável, né, que pratica esporte, que pega a vitamina D com sol e se alimenta bem, e tem 35 anos de idade, e de repente contraiu o vírus e foi a óbito, de forma muito rápida, e começou a ter problemas pulmonares e morreu. É muito diferente isso, quero crer que todo mundo entenda a diferença, de alguém que tem 92 anos, 3 comorbidades, né, coração debilitado, diabetes e alta pressão, e de repente pega o Covid e morre. É óbvio que é diferente. Então eu acho que essa discussão, na verdade, ela tem a ver com isso. Ela tem a ver com a gente conseguir definir o que é a causa-morte, né, de indivíduos, porque isso faz toda a diferença para a política